Oi? Silvio, acho que estamos no ar. Acho que estamos no ar. Deixa eu ver aqui. Então, Tá, ok. Bom, uma boa tarde a todos que estão por aí, aos que estão entrando. Eu acho que vamos esperar um pouquinho mais, né? Se o pessoal entrar, já que deu um pequeno atraso aí, a gente espera um pouquinho. claro, Silvio Simenberg é lojista que criou Saco e Cuecão, que para os mais jovens não que não pegaram isso aí, como eu peguei quando jovem, era uma referência de mercado. Todo jovem do interior que ia vir a Porto Alegre para comprar no Saco Cuecão. A linha de publicidade que o Saco Cuecão tinha era maravilhosa, tinha muito a ver com o dedo do Silvio Simenberg, que depois criou as lojas Gang, e ficou por um bom tempo tocando as lojas Gang. Silvio Simenberg, além de um varejista com profundo conhecimento, tem uma grande capacidade de redação, escreve constantemente no Facebook, quem o segue é brindado pelas suas escritas, com muita coisa interessante que as pessoas podem usar no seu dia a dia. Mas o Silvio foi convidado pelo Cindy Lojas para fazer essa live, pela sua expertise de varejo, pelo conhecimento que tem, pelos anos que militou, e que ainda, quem esfregou a barriga do balcão, não deixa de fazê-lo sempre com o conhecimento que tem. Esses dias eu encontrei e falamos sobre as duas lojas de Porto Alegre, e ele deu um veredito sobre as lojas de maneira bem consciente e consistente. E é isso que nós vamos apresentar hoje através do Silvio Simenberg, falando do que foi um pouco da vida dele, de como começou a sua carreira como comerciante, depois o que ele viu da pandemia, o que ele está vendo e o que ele acha que vai acontecer e o que as pessoas, os lojistas, podem fazer para melhorar seus negócios, manter-se vivo e até com algum sucesso nesse momento. Silvio, a palavra está contigo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A palavra está à tua disposição. boa tarde, Paulo. É um prazer poder conversar com um amigo e, da forma que for, poder colaborar com o pessoal do varejo, com os meus ex-colegas de ramo. É sempre muito prazeroso conversar sobre o tema, porque, como eu costumo dizer sempre, eu saí do ramo, mas o ramo ainda não saiu de mim. Então, de certa forma, a gente mantém vínculos afetivos com o setor e portanto, é muito bom estar podendo falar sobre isso, embora a hora não seja a mais adequada por todos os problemas que nós estamos passando. Desculpe, tem um barulho aqui externo, deixa eu ver se eu consigo parar com o barulho aqui. Tem uma furadeira aqui perto, mas eu vou dar uma acalmada nela. Mas então, como eu estava dizendo, a hora é muito especial, muito inédita e realmente difícil soluções a caminho. Mas, dentro do possível, talvez algumas experiências passadas possam ajudar os ex-colegas que se encontram nessa situação de retomada hoje dos seus negócios. Então, Paulo, eu te diria que estou à disposição para, eventualmente, discorrer sobre algum tema específico, sobre alguma coisa. Acho que o importante hoje, nessa hora e dessa forma, é de que os varejistas, os lojistas enxerguem essa retomada como uma reinauguração dos seus negócios, como uma nova oportunidade
como se estivessem abrindo novamente seus negócios, e com um espírito de uma inauguração, e não com o espírito da retomada, porque precisa mais do que o espírito da retomada. Eu creio que o momento exige uma predisposição para o novo, e o novo é realmente uma reinauguração dos seus próprios negócios. É assim que vejo, de grosso modo, uma fórmula de conseguir superar o momento que se tem pela frente. Por outro lado, né, Paulo, embora a gente tenha cruzado muitas crises ao longo da nossa vida empresarial, vivemos aí 8 planos econômicos, todos eles acompanhados por crises, por problemas de venda, por diminuição de consumo. E o que se pode tirar desses exemplos passados é de que o importante na retomada dos negócios é a perseverança e a vontade com que se vai para o balcão. Como eu digo sempre, barriga no balcão normalmente o melhor dos remédios para os problemas do varejo. Nada como a gente está no dia a dia, enfrentando a loja e os clientes, no olho, para poder, a partir dessa retomada, dessa reinauguração de negócios, entender a nova postura do consumidor. Porque, sem dúvida, nós também teremos novos consumidores. Os consumidores também aprenderam muito durante essa quarentena, e esse aprendizado vão trazer às nossas lojas, sejam elas físicas ou sejam elas digitais. Importante estarmos adaptados para falar a língua que o cliente vai propor a partir de agora. Te diria que, inicialmente, seriam essas minhas palavras, e, claro, também quero te ouvir, Paulo, para ver por onde a gente pode ajudar mais esse pessoal a reinaugurar suas lojas. Muito bom esse termo, Silvio. Gostei do reinaugurar. Eu também penso assim. O que acontece é o seguinte, a grande maioria, não digo todos, porque tem os grandes players, que têm os seus negócios já estipulados, com um planejamento grande, eles não têm como se adaptar num momento tão difícil. Mas os pequenos, médios e alguns outros diferentes terão que sofrer adaptação, porque nós tivemos primeiro uma parada geral de faturamentos, negócios fechados, de um momento para outro, com um número de empregados, um número de estoque e tudo isso. Posteriormente, nós temos a abertura, todo mundo lutou, quis a abertura e realmente tinha que ser feita, porém, ela não está sendo e não será como as pessoas esperavam. Nós teremos, no máximo, alguns 20%, 30%, 40%, 50%, 60% no máximo em Porto Alegre. No interior, já a coisa é diferente, Silvio. No interior, as lojas já têm conseguido bater até 70%, 80% do que vendiam no ano anterior. Mas o que eu vejo, e eu gostaria de te ouvir sobre isso, é qual é a equação que um pequeno e médio comerciante que sofreu um baque nas suas finanças, que não tinha reservas, né? Que trabalhava hoje para descontar os títulos amanhã, que tem que pagar aluguel para a venda de 100% que ele tinha um número de funcionários. Como ele resolve essa equação? Além de tudo, os produtos que o consumidor vai buscar, que precisa,
que necessita são diferentes. Eu, por exemplo, tenho um comerciante que me falou que está fazendo, nunca fez calça de moletom, está fazendo calça de moletom e também pijama, vendendo pijama. Então, são algumas características próprias que o consumidor vai mudar pela forma que está agindo, ficando em casa, precisando mais coisas em casa, o número de roupa, por exemplo, que ele usa é diferente, eletrodoméstico, ele quer uma coisa melhor, e uma série de coisas que transformaram a vida dele nesses 2 meses e que ele vai querer mudar. Independente da crise que nós temos uma crise aqui, o Rio Grande do Sul vendeu menos no agronegócio, isso também vai impactar, mas quem tem um negócio passou por esses problemas, de que forma ele vai manter a cabeça inteira, fresca, fazer coisas que ele separe para que ele possa, talvez, dar até uma guinada boa, porque nós teremos oportunidades, nós teremos pontos que ficarão vagos e que serão colocados de forma mais barata, inclusive em shopping center. Quer dizer, tem uma série de problemas, mas uma série de oportunidades. Eu gostaria que tu desse a tua visão disso. Tu apanhou muito bem, Paulo, eu concordo contigo. A gente tem uma máxima que se usa em muitos momentos, que é a crise sempre traz junto consigo a oportunidade. E, de fato, como tu bem colocas, se para muitos vai ser difícil retomar negócios e, em muitos casos, não retomar, simplesmente concluir que não deve mais continuar no seu negócio, até porque os negócios que não vinham bem, talvez seja o caso de examiná-los e, de certa forma, aproveitar a oportunidade e acabar fechando o negócio, porque os custos de fechamento também são muito altos. E, neste momento, eles estão minimizados por essa série de providências tomadas pelo governo, que minimizaram as obrigações, e isso pode facilitar o fechamento, que em outras circunstâncias seria muito caro. Mas vamos procurar manter os negócios abertos e olhar as coisas com mais otimismo. Vamos em busca das oportunidades que a crise está nos trazendo. O que eu acho é que a hora é aquela em que se tem que falar com o cliente, olhar no olho do cliente, e como isso não é mais tão normal que aconteça, ou seja, nem sempre o cliente vai vir à loja física, nós temos que ter esse mesmo olhar através dos instrumentos digitais que nós dispomos hoje. E, de qualquer forma e de qualquer maneira, descobrir o que o consumidor está querendo, o que ele busca, e em cima dessa necessidade, tentar atendê-lo. Isso, a princípio, parece uma coisa muito simples. Pergunta para o consumidor, para o cliente, o que ele quer e oferece esse produto para ele. É uma receita antiga e simples, mas se for bem interpretada, essa busca da necessidade for bem feita, vai se encontrar, além do pijama e do moletom para andar dentro de casa, que realmente acabou sendo a grande busca na reabertura das lojas de vestuário, especialmente, vai se encontrar outras coisas que ele está buscando e querendo. Eu soube que acabaram as webcâmeras. As webcâmeras que eram, de certa forma, pouco usadas, porque já que os nossos sistemas, tanto de celular quanto de computadores, têm câmeras acopladas, de qualquer maneira, houve uma grande procura pela antiga webcâmera, que também desapareceu. E por que houve a procura dessa forma desenfreada? Evidente, são os novos hábitos, as pessoas em casa fazendo zooms diários, participando de lives familiares, reunindo a família na tela dos seus computadores e precisando de instrumentos digitais cada vez mais apurados para transformar essas conversas em coisas agradáveis. Ou seja,
tentar entender exatamente o que o nosso cliente quer, o que mudou a cabeça dele, porque isso é importante. Nossos clientes mudaram. Essa situação mudou o jeito de pensar e mexeu com o emocional e o psicológico de todos nós. O nosso cliente, de um modo geral, está todo ele mais frágil emocionalmente. Ele está precisando de um colinho, ele está precisando de um carinho, ele está precisando de um afago. E acho que é nossa obrigação, como lojistas, entregar para ele esse carinho, esse afago. Entender as necessidades emocionais do cliente é uma das formas de criar com ele, de criar novos vínculos ou de aumentar os antigos vínculos que se tinha com o nosso cliente. A fidelização, a nova fidelização, passa por esse vínculo emocional mais forte e necessário, já que as pessoas estão fragilizadas. Esse é um lado importante dessa retomada ou dessa reinauguração. E quando eu uso o termo reinauguração, Paulo, porque eu entendo que nós temos que partir de uma situação nova, como se fôssemos abrir a primeira loja. E em abrindo a primeira loja, nós vamos nos deparar com o novo. Nós não sabemos exatamente quem são os clientes que vão cruzar a nossa porta. E a partir dessa proposição de produtos, o recado, a imagem que nós passarmos para esse cliente, nós vamos conseguir que mais ou menos clientes adentrem o nosso ambiente de vendas. Isto hoje também diz respeito aos ambientes digitais. Os nossos sites de loja, e quem ainda não tem um site de loja, os pequenos talvez tenham deixado para depois essa necessidade, tem que tentar digitalizar imediatamente o seu negócio, tem que tentar oportunizar esses novos acessos ao cliente. O cliente não entra mais só pela porta física da loja, ele tem que entrar na loja, ele tem que chegar no lojista através de todos os meios digitais que hoje permitem esse acesso. Então, a digitalização é prioritária. E não importa o tamanho do negócio, o cara pode ter uma lojinha de 10 metros quadrados e seja lá o produto que ele esteja propondo, ele tem que ter uma forma digital de falar com o seu cliente. Se é o WhatsApp, se é o Face, se é o Instagram, de qualquer maneira, é por aí que o cliente hoje está chegando. E se ele ainda continuar chegando pela porta física, ótimo, mas vamos tratá-lo como se fosse um novo cliente, um novo momento, entender as necessidades dele como também novas e dar a ele toda a atenção que ele merece. Ele está, tanto quanto os lojistas e todos nós, carente. O momento é de muita carência. Então, só para não sair dessa linha, eu diria mais. Vejam bem o que está acontecendo com esse auxílio que o governo proporcionou aos mais necessitados. Era para ser... As contas do governo eram de cerca de 50 milhões de pessoas que teriam acesso a esse auxílio de R$600. O governo está revendo as contas porque já está em 75 milhões de solicitações. Olha, isso é mais de 15% da população brasileira. A quantidade de pessoas necessitadas, a gente sabe, é muito grande no país. E o que está ocorrendo? A necessidade dessas pessoas, muitas e muitas delas, talvez 30% desses 70 milhões, mais de 20 milhões de pessoas não tinham acesso à internet.
e não tinham sequer como fazer o cadastro junto à Caixa Econômica Federal para ter direito a esse benefício. Essas pessoas acabaram, de uma forma ou outra, se aproximando do meio digital, pela necessidade de fazê-lo para ter direito ao benefício. Então, olha, observem a quantidade de novos clientes que surgiram no ambiente digital de uma hora para outra. É um país do tamanho do Uruguai que teve acesso aos meios digitais nos últimos 60 dias. Ah, mas ele só entrou através do computador ou do celular de um amigo para se cadastrar, para receber o benefício. Olha, tenho certeza que não. A partir dessa provinha necessária ao benefício, essa pessoa conheceu o mundo digital. E o mundo digital, nós todos sabemos que depois que se tem acesso e se tem contato com ele, nunca mais se deixa de usá-lo ou de experimentar as possibilidades que ele nos oferece. Não vai ser diferente em relação aos nossos negócios, sejam eles quais forem. Seja o tipo de loja que o lojista estiver operando, que o empresário tiver, o meio digital se tornou fundamental. É por aí que talvez a gente enfrente a diminuição de trânsito necessária e que ainda vai ocorrer durante algum tempo, porque as pessoas estão com muito medo. As pessoas ainda têm medo de ir para a rua, as pessoas estão com medo de adentrar os ambientes de shopping, por mais medidas de segurança e de saneamento que os shoppings têm adotado, termômetros, álcool, máscaras, distanciamento. Mesmo assim, se percebe o receio das pessoas de voltar aos ambientes de venda com o mesmo desprendimento de antes. Nós todos sabemos que frequentar ambientes de venda, sejam shoppings ou sejam ruas de comércio movimentado, é um ato lúdico, envolve prazer, envolve alegria. A compra é sempre um momento de descontração. E isto nós vamos ter que esperar algum tempo para retomar, e sabe-se lá quanto tempo vai levar para que se tenha de novo essa alegria toda nos ambientes de venda. Enquanto isso não acontecer, nós temos que chegar no cliente através das formas digitais que hoje dispomos. Me parece que esse seria, assim, em rápidas pinceladas, uma sugestão para que se consiga essa retomada mais suave, com menos dor, digamos assim. Muito bem. Silvio, tu sabes que, aliás, tu começaste falando sobre um carinho, e eu poderia te dizer que eu sei que tu entende muito disso, porque na época de 70, Sacoecão, Moinho Salgado e Malcom, eu morava em São Sebastião do Caí e namorava minha agora esposa, e nós íamos a Porto Alegre escolher uma roupa para ela usar numa festa que havia em São Sebastião do Caí. E ela ficou muito bonita na roupa, para mim, evidentemente, né? E era uma roupa, um traje longo, com uma saia e uma blusa, com alguns bordados, e assim, era meio bordô. E ela gostou muito, só que ficou um pouco grande. Sabe o que aconteceu conosco? Nos pegaram, nos levaram até a loja do Moinhos. Lá tinha uma costureira que, enquanto nós tomávamos um café ali por perto, ela fez a arrumação, porque nós íamos para São Sebastião do Caí naquele mesmo dia. Quer dizer, isso demonstra, desde aquela época, se ouviu muito em NRF, em outras feiras, trate o cliente com diferença. Isso tu já fazias naquela época. Mas eu queria te chamar a atenção, dentro de tudo que tu chamasse da demora, tem algumas coisas interessantes. Nós temos notícias, por exemplo, que a Quero Quero
um resultado positivo no mês de maio. Também a Havan, as lojas Havan, abriram uma loja agora em Gravataí, na semana passada. Para surpresa, o Luciano não quis vir, o Luciano Hang, que é o proprietário, não quis vir no dia da abertura para fazer aquela festa característica que ele faz, com medo de aglomeração. E veio, então, fez uma apresentação para os funcionários no dia anterior à noite, e no outro dia eles iam abrir a loja às 10 horas da manhã. Porém, a loja foi aberta, teve que ser aberta às 9, porque a partir das 5 da manhã tinha fila. Então, um grande apelo, uma grande situação, e aquilo que tu falaste, criar alternativas, reinaugurar, fazer coisas diferentes, também pode fazer com que tu te diferencie de todos os outros e transforme o teu negócio com algumas ideias que podem ser captadas através da sua capacidade, ou de pessoas, ou de ouvir alguém, ou de contratar alguém, mas fazer algumas coisas que podem fazer a diferença e que será mais fácil sair dessa situação. Sem dúvida, Paulo, tu tem razão, os exemplos que tu deste são muito eloquentes e, de fato, a criatividade nesse momento, ela é fundamental. Temos que usar todos os instrumentos que podemos. A gente tem visto, através dessas várias lives e dessas várias reportagens sobre a reabertura do varejo em várias cidades do mundo, muita criatividade. O ramo de alimentação, por exemplo, foi pródigo em colocar bichos de pelúcia sentados nas mesas que não poderiam estar ocupadas para que se mantivesse o distanciamento necessário entre as pessoas. Então, ao invés de retirarem as mesas, eles colocaram ali ursos de pelúcia para criar um encanto e manter o encanto do ambiente. Nesse caso, um ambiente de venda de alimentação, mas um ambiente de venda. Outros, e aí eu acho que depende muito realmente da criatividade, estão dando recados através das máscaras. As máscaras têm que cumprir a função primordial, que é a de impedir que o vírus chegue nas outras pessoas ou que chegue no uso de quem está usando a máscara. Mas, por outro lado, nós já vimos que a criatividade feminina foi além disso, criou máscaras bonitas, interessantes, estampadas, coloridas, de todas as formas imagináveis, engraçadinhas, estão usando brincos combinando com a cor da máscara. As mulheres são pródigas nesse assunto. E eu acho que também por aí nós poderíamos ter máscaras com recados, com frases de humor, com frases de bem-vindo, que bom que você veio, que bom enxergar você novamente, independente do que o vendedor vai dizer para o cliente. Ele vai ter escrito ali a mensagem, o recado da loja. A loja falando com o cliente a linguagem que aquele cliente está querendo ouvir, que ele precisa ouvir. Ou seja, essas coisas são relativamente simples de serem feitas nas lojas. Uma programação visual de vitrine que consiga transmitir esse novo momento com alegria, com otimismo, é fundamental para fazer a diferença e atrair esse cliente, esses poucos clientes que estão andando na rua, por exemplo, ou que estão andando dentro dos shoppings. É claro que se tu tiver uma vitrine mais atrativa, se tu passar recados inteligentes e que mexam com o emocional da pessoa, ela se sente mais atraída pela tua loja e talvez ela nunca tenha entrado na tua loja. E aquilo faça com que ela entre. Isso é o que nós estávamos falando das novas oportunidades. E se ela encontrar vendedores
com o psicológico bem trabalhado, porque é importantíssimo trabalhar as equipes que estão voltando ao balcão, no sentido de que elas estejam de bom humor, que elas não estejam enxergando essa calamidade toda, que elas não são elas que estão no Jornal das 8, não é nossas equipes de venda que tem que ser o William Bonner da vida, transmitindo só notícias negativas, enfim. Essas pessoas têm que estar transmitindo alegria, tem que passar a mensagem de que isso vai passar e que aquele ambiente de venda é um ambiente acolhedor, é um ambiente agradável e que está ali para receber aquelas pessoas e apresentar a elas, a atender às suas necessidades naquele momento, seja o que tipo de necessidades forem. Acho que esse é o momento especial. E sim, Paulo, eu não posso deixar de agradecer a tua referência a esses episódios do século passado, quando, através do Sacuecão, a gente começou a tratar bem o cliente, porque entendemos sempre, durante todo o tempo que estivemos no varejo, de que importante é comunicar, falar com ele, entender as necessidades dele. Não foi por outra razão que esse slogan praticamente nos acompanhou pelo toda a vida empresarial e comercial, que é o slogan que a gangue utiliza e que denota um interesse permanente de estar próximo do cliente. A loja que te entende, ou atualmente a loja que me entende, mantém a sua raiz de se aproximar do cliente e perceber as suas necessidades. Acho que esse lado emocional todos podem fazer, independente de ter um slogan ou não. Enxergar, procurar o cliente, buscar a sua realidade e oferecer para ele melhora dessa realidade. E isso hoje, mais do que nunca, é bem necessário. Silvio, nós comerciantes, a gente conversa, troca informações e tal, e uma das reclamações que a gente sempre tem e sempre teve é de que faltam pessoas capacitadas e funcionários. Eu me lembro, já desde a época do Sacuecão, né, desse evento que aconteceu comigo e com a minha esposa, de outros que eu passei comprando na Sacuecão e depois na Gangue. E eu vejo as coisas um pouco diferentes. Eu acho que todo líder da pequena empresa, da média empresa, da grande empresa, ele carrega junto os seus colaboradores e ele cria uma política. Vocês tinham uma política bem definida na Gangue. Os jovens que atendiam eram jovens daquela faixa etária que usava as roupas da Gangue. O chamamento da Gangue. Esses dias eu ainda estive com o Paulo Sérgio Pinto olhando alguns anúncios que tu fazia e o Paulo Sérgio Pinto enaltecendo a tua capacidade de criar e ter aqueles anúncios que bateram tanto na juventude de Porto Alegre, do interior do estado, e que hoje não se vê mais com a mesma, vamos dizer assim, com a mesma eloquência, né? Eu queria que tu fizesse um comentário para que quem nos escuta aprenda um pouco como tu fazia o tratamento com os teus colaboradores, com a tua equipe e com o pessoal que compunha a Gangue e que era a razão de ser do sucesso da Gangue. Paulo, tu sabe que eu sempre tive a sorte de estar bem acompanhado por publicitários muito criativos. E também a partir de uma filosofia comercial que nós carregávamos desde o início das nossas atividades no Sacuecão e trouxemos ao longo do tempo para a Gangue. A filosofia da Rose, minha esposa e minha, sempre foi de estar próximo do cliente, de tentar falar a língua do cliente.
E as agências de propaganda que nós tivemos a oportunidade de ter ao nosso lado ao longo dessa caminhada, se ativeram a esse norte estabelecido pela gente de ser além de um negócio de venda de roupas, ser também uma bandeira, um canal de comunicação pelo qual os nossos clientes pudessem se manifestar. A gente tentava sempre traduzir, ao longo do tempo, sempre tentamos traduzir as ansiedades e as vontades desses clientes. E criamos com isso uma relação muito boa com o cliente e fomos correspondidos ao longo da nossa história comercial por essa aproximação e por ter tido a sorte de ter conosco publicitários muito competentes, que foi o caso do Paulo Tiaraju, do Roberto Pitaúdi, enfim, que foram brilhantes companheiros de caminhada, Luiz Coronel, lá nos primórdios do Sacuecão. Eu referi aqui 3 grandes criativos da publicidade. Mas, além de criativos, nós conseguimos fazer um trabalho conjunto de entendimento entre as agências e o cliente que éramos as lojas. E isso nos propiciou uma proximidade. É claro que não adianta nada disso se tu não tiver o produto certo, com o preço certo e na hora certa. Porque senão tu chama o cliente para dentro da loja, fala a língua dele, ele acha maravilhosa a tua propaganda, a tua comunicação, chega na loja, toma um choque porque não tem nada a ver com aquela forma de comunicar. Então essas coisas têm que casar, né? Tem que combinar para que se consiga o objetivo maior, que é a venda, né? Enfim, nós buscamos a venda e dela vivemos muito tempo. Esse negócio da barriga no balcão é fundamental para ter esse conhecimento e essa proximidade. Eu sempre, agora, ontem, trabalhando um pouco, pesquisando um pouco sobre os atuais acontecimentos, para conversar hoje com vocês, eu me dei conta aqui, vou te dar um exemplo maravilhoso, eu achei muito bom isso. Me lembrei de uma época em que existia uma busca ao cliente no corredor do shopping. Os vendedores de algumas lojas passava alguém olhando para a vitrine, o vendedor tinha orientação de sair da loja e ir lá pegar pelo braço o cliente, se fosse possível, para trazer para dentro da loja. Era uma venda muito agressiva, né? Porque o cliente, a maioria dos clientes, se sentia constrangido por aquela forma agressiva de vendas proposta por esse tipo de vendedor, por esse tipo de loja. E ele era pego pelo braço e se ele se deixasse conduzir, era levado para dentro da loja e, quando o cara se dava conta, estava pagando por um produto. E muitas vezes aquilo, uma venda absolutamente sob pressão, né? E as lojas concorrentes faziam isso perto da gangue. E as nossas equipes queriam discutir o assunto, se nós devíamos ou não proceder da mesma forma. Na ocasião, nós concluímos que aquele cliente que foi levado para dentro da loja do concorrente, porque tinha passado o olho num produto da vitrine dele e tinha acabado sendo forçado a fazer uma compra, porque não era realmente a vontade dele, senão ele teria entrado, Esse cara não voltava àquela loja. Ao invés de conquistar um cliente, essa loja conseguia a façanha de nunca mais ter aquele cliente por perto, porque tinha ultrapassado o limite do constrangimento e do convencimento.
Bom, eu me lembrei disso porque hoje nós temos que ir atrás do cliente, sim, porque o cliente está recatado. Mas as formas que nós temos hoje de buscar esse cliente são mais inteligentes, são através da web. Se as nossas propostas, os nossos recados digitais foram suficientemente interessantes, nós vamos atraí-lo ao nosso negócio através dos meios digitais. E é um novo canal de atração. E fundamental, se ele entrar no nosso site, se ele for bem atendido no nosso WhatsApp, e se ele conseguir se identificar com o nosso Instagram, ele vem em busca do nosso produto. Então, não há necessidade de buscar o cliente no corredor do shopping e trazê-lo para dentro pelo braço. Temos hoje instrumentos e ferramentas muito modernas e muito capazes de fazer isso pela gente. Completando essa informação, hoje se tem leitores faciais um pouco distante da nossa realidade aqui ainda, né? Mas já muitas lojas no mundo estão operando com leitores faciais e que consegue, pela expressão do rosto do cliente, a câmera está posta na vitrine, tem alguém monitorando essa expressão facial, percebe que o cliente gostou do produto, brilhou o olho do cliente, ele recebe de imediato um recado pelo celular dele, que ele teve vamos dizer assim, uma recepção do outro lado do olhar, alguém percebeu ele trocou o olhar com alguém, e por isso aquele produto ou aquela loja está disponível para que ele possa dar continuidade a esse namoro que ele começou sem saber que estava sendo observado pelo namorado ou pela namorada. Mas isso é um começo de uma relação que pode acabar numa venda. As novas ferramentas são fantásticas. Isso tem uma coisa que realmente eu gostaria de experimentar hoje, fora do setor, né, há 7 anos, mas me dá muita inveja do lojista que hoje pode fazer uso dessas ferramentas. Eu ficaria encantado de poder trabalhar com esse tipo de ferramenta digital hoje. Tapete. Bom, me atrapalharam aqui, Silvio. Desculpa. Não, sem problema, desculpe. Não, só estava dizendo que eu gostaria de ter. Só para terminar, eu estava dizendo que eu gostaria de ter essas ferramentas digitais modernas para poder trabalhar com elas hoje no varejo. Eu acho que elas são maravilhosas. Eu, por exemplo, acho que o WhatsApp é o seguinte: tu fazes parte de grupo do WhatsApp, eu faço parte de grupo do WhatsApp, todos que nos ouvem também. Aliás, está aí a Fabiana Estrela, mandou um abraço, disse que é tua fã. Que bom. Da Caverna do Igual. Dino. Tá a Rô Azevedo aí, tá o Nelson Brochman, o Rezende está por aí também. Tem um grupo bastante grande que, se quiser fazer pergunta, por favor, é só fazer no chat ali que eu faço a pergunta possível. Mas nós temos uma arma, Silvio, que realmente eu acredito que é, além do Instagram, a mais fantástica que tem, para mim, é o WhatsApp, né? Onde você pode conversar, você pode atrair um cliente, tentar conquistá-lo. O WhatsApp é quase que um namoro, né? Quando você é jovem e tal, você tenta conquistar uma menina, um rapaz, da melhor forma possível. Quer dizer, é uma coisa da natureza humana tu conseguir seduzir uma outra pessoa para vir a ter um contato com ela. O vendedor, da mesma forma, ou o lojista, da mesma forma, se você conseguir ter uma interação através do WhatsApp, mostrar peças, ter um diálogo que a ela é interessante, conquistou.
né? Conquistou. Então, é um trabalho, e eu vejo isso, que poucos jovens se dedicam a se tornarem especialistas em Instagram, e que é uma função maravilhosa. Ele não precisa fazer só para uma loja, ele pode fazer para um público, estudar aquele público, fazer... Tem cursos de relações hoje que são possíveis, e é uma arma que eu considero mortal. Você pode ser vendedor, e isso eu também vejo, Silvio, que é uma solução para o problema que nós estamos passando. Parcerias, pequenos comércios ou médios comércios fazerem parcerias. Eu vou vender o meu produto e eu não vendo produto masculino, mas eu posso indicar uma loja que vá servir. E assim, da mesma forma, é uma parceria com o Televólio. Se você comprar naquela loja, tem um desconto, porque a indicação foi daqui. São grandes ideias que devem ser. A NRF, Silvio, nos últimos anos, falou muito em compartilhamento. E é a hora do comerciante se reunir, às vezes alguns que têm condições, outros que não têm, mas que têm produtos interessantes. E fazer um trabalho de união assim, que possa ser focado, por exemplo, como na Fabiana Estrela, que é uma especialista em produtos infantis, por que não indicar de uma loja masculina, feminina? Então, são várias coisas. A Grande Magazine tem vários produtos para vender, e outras lojas não. Por que não fazer uma associação assim, e que seja interessante, e que a divulgação... O nosso universo de clientes, uma troca de clientes nesse caso, o nosso universo de clientes se torna muito maior, não é? Sim, sem dúvida, Paulo. Tu sabe que o marketplace, que é o que realmente os grandes estão usando, veja o caso da Magazine Luiza, que hoje está se transformando na Amazon brasileira. Por quê? Porque ele está vendendo de tudo e de todos. Ele está intermediando negócios. Na realidade, as vendas não se processam mais através do CNPJ da Magazine Luiza. As vendas estão se processando através dos CNPJs dos parceiros comerciais. E nada impede que isso aconteça entre os pequenos, como tu está referindo muito bem. Eu acho e creio que experimentos comerciais dentro das entidades de classe seriam muito bem-vindos pelos seus associados. Quer dizer, eu sugiro, talvez haja condições de estabelecer um marketplace dentro do próprio Cindy Lojas e que faça essa aproximação entre os pequenos e que ofereça a eles uma plataforma de integração, cada um no seu setor, oferecendo, distribuindo, ou, como tu colocas bem, indicando parceiro de negócios que venda outro tipo de produto que não seja conflitante. É a hora, sim, dessa união na busca de melhores resultados para todos. E quanto mais próximos e dentro da mesma comunidade estivermos hoje, é a hora de fortalecer os negócios locais. É a hora de dar força para a turma da nossa cidade, do nosso estado. Até porque as viagens vão ficar mais difíceis, mais complicadas. Nós temos coisas muito boas por aqui, temos muito bons produtos, temos muito bons lojistas e temos bons fabricantes. Enfim, tanto quanto o turismo, nós temos também oportunidade de integrar os pequenos negócios entre os diversos lojistas, sem dúvida nenhuma. E prestigiar o que é nosso, né, Paulo? Que é sempre importante. Tu sabe, Silvio, que o Cindy Lojas Porto Alegre já teve um marketplace, chama-se Popey. Nós divulgamos isso na nossa FBV no ano passado, em maio. Fizemos o lançamento, fizemos uma determinada divulgação, não foi... Toda a imprensa de Porto Alegre divulgou. Sabe aonde nós esbarramos? É que não havia esse apelo que hoje tem, em função da pandemia, do apelo. Todo mundo deixou para depois. Então, nós tínhamos que pegar os pequenos comerciantes, indicá-lo a fazer
a colocar na plataforma alguns produtos, fotografá-los, colocar. E isso não havia. Não tinha interesse, né? Não acreditavam. Então, nós insistimos durante um ano, né? Fizemos no lançamento, tivemos uma adesão de quase 2.000 pessoas na plataforma, tentamos fazer parcerias com alguns shoppings, não fomos bem-sucedidos, e hoje eu vejo que se ele tivesse funcionando, seria mais fácil. Mas o que não há ainda, e que mesmo depois dessa pandemia, Silvio, eu acredito, a cultura digital ela ainda não será a mesma. Por quê? Porque nós temos no Brasil a web, ela se transforma muito rapidamente. Hoje, o que é uma novidade hoje, daqui de 6 meses talvez não é. Então, há uma transformação e os custos cobrados são muito exorbitantes. Então, eu fui atrás disso para que a gente implementasse. Nós estamos implementando o Instituto de Inovação no Cindy Lojas e que vai fazer isso tudo unir e que logo já está pronto, é um andar inteiro do edifício Santa Cruz, né? Está sendo formado, nós vamos, assim que possível, fazer o lançamento e vamos integrar vários meios do varejo, todos juntos. Mas o importante é que as pessoas entendam que eu fui atrás disso e encontrei empresas de Santa Catarina, do Brasil inteiro, que fizeram e-commerce. Mas o investimento, Silvio, não trouxe resultados. Então, nós ainda temos tem empresas muito boas, mas nós temos empresas que hoje te compram um programa para fazer isso, daqui um ano, o programa está obsoleto, tem que comprar outro. Isso não pode ser assim. Então, há que ter uma mudança. Eu acho que, como as coisas se precipitarão agora, depois dessa pandemia, nós teremos mais gente dando propostas de uma maneira com preços mais palpáveis e que as coisas possam ser. Porque realmente isso é o caminho e é um futuro, né, Silvio? Mas tu há pouco deu a solução, Paulo. Na realidade, o WhatsApp hoje resolve esse problema da digitalização incipiente. Porque se tu pode mandar fotografia do produto para o cliente e conversar com ele através do WhatsApp, tu está fazendo uma plataforma, uma mini plataforma digital de vendas. E essa mini plataforma digital, se tu conseguir trabalhá-la bem, tu vai ampliar, porque tu vai conseguir fazer vendas e mais vendas através daquele contato, manda uma foto, manda outra foto, aí a cliente diz assim, pô, por gentileza, mas o meu número não vai ficar bem. Aí disse, mas qual é o seu número, minha senhora? Aí eu estou um pouquinho cheinha, a reclusão me passou do 40 para o 42, ou do 42 para o 44, eu não sei como é que eu vou ficar nessa roupa. Só um minutinho, nós temos aqui uma colaboradora nossa que também usa 44, aí põe a roupa na colaboradora, bate a foto, faz o filmezinho, faz o vídeo da colaboradora usando a 44, manda para a cliente pode se identificar, entender que aquele tipo de roupa vai ficar bem para ela, criou aí uma venda através de uma plataforma digital. Essa mini plataforma digital chamada WhatsApp, ela, a partir daí, cresce de forma exponencial e pode se transformar num grande negócio digital sem investimento nenhum. Quer dizer, vender por WhatsApp não requer investimento nenhum, requer boa vontade da equipe de vendas, porque isso é uma ferramenta do vendedor. Todo vendedor de loja hoje tem que ter acesso ao cliente e ser acessível ao cliente através do WhatsApp. A venda não é mais ficar atrás do balcão esperando alguém entrar. O cara tem um instrumento precioso na mão para chamar o cliente ou para oferecer alguma coisa para o cliente através do celular. Então, plantado atrás do balcão de braço cruzado, esperando, apoiado naquela arara, esperando o cliente cruzar a porta, não. Esse tipo de negócio fatalmente não vai conseguir arrancar nesse novo momento. É verdade, é verdade. Bom, nós temos a Nara Lira, só botou assim, volta, Silvio, volta, Silvio. Tem muita gente aí dando muito chato, não é a pergunta
as pessoas estão falando, eu vou te ler algumas coisas aqui. O Saul Weinberg, outro monstro do varejo, pergunta se der tempo, teremos uma tendência de reduzir o metro quadrado das lojas, talvez drasticamente? O Ademir da Costa, de Santa Maria, 85% dos lojistas não estão preparados com tecnologia e conhecimento para enfrentar esse momento de pandemia. O que vai acontecer com eles? Que ação sugerem para que eles manterem seus negócios funcionando? Isso é o Ademir, lá de Santa Maria. Um grande abraço, Ademir. É isso, Silvio. Olha, o Paulo, na realidade, primeiro, um beijo grande para a Nara, querida amiga. Não, o Silvio não volta, mas o Silvio está disponível para conversar sobre varejo, gosto do ramo, faz parte da minha vida, não é à toa que se passa 43 anos no negócio, né? Ele acaba entrando para dentro da gente, e, enfim, mas a volta à atividade, não. Eu até acho que tive muita sorte de ter saído no momento certo. E, enfim, seria muito. Vocês todos estão passando esse problema nesse momento e eu estou tendo a sorte de estar fora, estar conversando sobre o negócio dos outros hoje, né? Jogando conversa fora, fácil de falar, difícil de fazer, como bem refere o Ademir, pedindo sugestões para enfrentar a pandemia e tal. Na realidade, o lojista não tem que enfrentar a pandemia, né? Nós temos que conviver com ela e achar a forma mais adequada de conviver com a pandemia. Não vai ser a primeira vez que nós vamos ter que conviver com doença. Eu lembro que no século passado convivemos muito tempo com medo da AIDS. A AIDS era uma doença fatal nos anos 80. Inclusive nos anos 90, entrada dos anos 90, a AIDS matava, e muito. Então, o convívio com uma doença não vai fazer os nossos negócios piores ou melhores. As pessoas estão com medo porque o assunto ainda é muito momentoso. Então, por essa razão, devemos pensar o nosso negócio como uma reinauguração em busca de novos clientes. Se os velhos, se os de sempre estiverem receosos dentro das suas casas e terem tomado decisões do tipo não compro mais nada, só vou comprar o básico necessário para a sobrevivência, eu vou viver de amor e carinho porque eu não preciso mais de nada supérfluo, outros existem para serem conquistados e para virem a fazer parte da nossa clientela. Então, a criatividade entra em jogo para conseguir buscar esse cliente. Mas tem muita loja fechada e tal. Sim, tem muitas lojas fechadas, sim, mas as que estão abertas é que vão atender os clientes. Tem muita loja que não tem recursos para ter um site, ou está vendendo na internet, ou vendendo online. Certo, mas as que estão na internet têm um instrumento do WhatsApp para fazer a venda, estão vendendo. Então, na realidade, é o seguinte, tem que se propor as novidades que a pandemia está exigindo e em busca delas para poder ter lugar e ter espaço nesse novo momento. Né? Vejam bem, as coisas... tem muita coisa nova que ainda não está bem definida. O delivery e o takeaway e o drive-thru, que surgiram como instrumentos de venda fortíssimos durante essa quarentena, de certa forma, os shoppings propiciaram alguns lojistas que fizessem entrega dos produtos na área de estacionamento. A pergunta é a seguinte: essa venda do shopping, essa venda é do canal digital do lojista? O que o shopping tem com essa venda?
Por que ele deve ser remunerado? Como é que se vai regular essa transação? O cara vendeu através do site dele na internet e ficou mais conveniente para o cliente apanhar aquela mercadoria no estacionamento daquele shopping mais próximo da casa dele. O shopping vai, de alguma forma, se remunerar com isso? É justo? Não é justo? Bom, o cliente veio buscar aqui no estacionamento, então são coisas absolutamente novas que nós estamos tendo que lidar e enfrentar. Como essas coisas vão acabar se desenvolvendo daí para frente, a forma com que cada um vai entrar nessa nova realidade e entender o caminho é o que vai fazer com que se tenha menos ou mais sorte nessa saída. Não se esqueçam, nós estamos com setores em alta. Tem gente vendendo muito bem, obrigado. O entretenimento doméstico está vendendo muito. Está cheio de gamezinho, PlayStation e seus irmãos todos vendendo uma barbaridade para as nossas crianças, para os nossos adolescentes brincar dentro de casa. Os itens de saúde estão vendendo todos, porque está todo mundo preocupadíssimo com a saúde. Alimentação, cheio de gente provando de novos restaurantes, novos pratos que nunca antes pensou comprar ou ser atendido pelaquela marca de comida ou por aquele restaurante ou por aquele fornecedor de comida. Em home office, as pessoas estão montando escritórios adequados ao home office, porque estão trabalhando dentro de casa. Os cuidados com a beleza aumentaram muito, porque essa coisa de dizer que as mulheres estão em casa sem ajeitar o cabelo, ou sem fazer as unhas, ou sem cuidar do corpo, não é uma verdade. Tanto quanto o moletom para andar em casa, as pessoas também estão se cuidando para andar dentro de casa, porque elas estão com os seus parceiros dentro de casa, estão com as suas famílias dentro de casa. Elas querem estar bonitas. A vaidade está dentro de casa. A vaidade não pode ser jogada pela janela e fazer parte da pandemia. Então, assim, a educação é um produto que está vendendo muito, as pessoas estão se educando, fazendo cursos online. Então, existe muitos setores e muitas oportunidades que a pandemia está nos oferecendo e nos trazendo. Eu ontem participei do bate-papo com o Beto, da STB, uma agência de viagens que todos nós conhecemos, faz parte de Porto Alegre, e o que ele nos contou, e que é notável, o que vem pela frente, é o turismo local. Quer dizer, nós vamos conhecer nossos vinhedos maravilhosos da Serra, nós vamos andar muito mais perto e nós vamos fazer um turismo regional ou até mesmo nacional, porque nós sabemos que vamos enfrentar grandes dificuldades para conseguir voar, nos locomover, enfim, oportunidades muitas surgirão. Eu acho que cada um no seu setor, na sua forma, tem que buscar esses novos nichos que estão aparecendo. Pergunta para o cliente o que ele quer, como ele gostaria de ser atendido. Mas fala com o cliente, porque não dá para esperar que o cliente venha te dizer como é que as coisas têm que ser. Tem que ir atrás do cliente através das ferramentas digitais, que são as que a gente dispõe para falar com ele hoje. Muito bem. Está aí conosco também o Cladir Bono, de Farroupilha, a Nelita Melegoto, a Paula Ratinecas. Quer saber quando é que vem o Paulo Ratinecas? Quando vem o livro, Silvio? Ele quer saber. A Denise Alexinques, a Rô Azevedo, a Adriana Pacheco e muita gente aí. Bom,
Nós já estamos com 1h15 de live. Quando a menina da live do Cid Lojas me perguntou quanto tempo, eu dizia, olha, ele poderia falar uns 2 dias para contar tudo que ele sabe e tudo que ele conhece. Mas nós vamos ficando por aqui, Silvio, dizendo o seguinte, já no ar o convite para que tu participes da FBV no ano que vem. Eu já tinha convidado isso, tu não pudeste, mas tu realmente é uma referência no comércio de Porto Alegre, isso é importante. As pessoas precisam ouvir quem conhece, quem já passou. No primeiro dia que eu comecei a ver a venda cair e a pandemia chegando, eu conversei com alguns amigos e disse algumas coisas que eu achava que ia acontecer, porque realmente a crise de 86, de 90, 94 nos deram uma bagagem muito boa. E eu acho, Silvio, que agora muita gente vai rever os seus negócios de uma forma diferente. Inclusive, não só negócios, a poupança deve modificar na vida das pessoas. Os negócios, não há mais a possibilidade de ter um negócio e tirar daquele negócio tudo para a tua subsistência ou para a subsistência da família. Tem que ter caixa. Isso é ponto pacífico. Uma empresa sem caixa, ela fica vulnerável a qualquer situação que venha assim. Não é possível. Eu queria referendar também o Renato Machado, que também passou por aqui, e mais alguns amigos. Mas eu acho que isso também, né, Silvio? Antes das suas despedidas e de te fazer o agradecimento por ter desperdiçado esse teu tempo aqui, contribuiu muito, tenho certeza, para as pessoas que nos ouviram. Eu gostaria que tu falasse sobre isso, sobre a forma de encarar o caixa daqui para frente e a forma que as pessoas devem levar os seus negócios daqui para frente. Muito obrigado, Silvio. Foi um grande prazer ter estado contigo aqui. A tua fala, depois eu ainda volto. Paulo, na realidade, está sendo um prazer poder trocar ideias com esses amigos queridos que estão nos prestigiando. Voltando, só para não deixar, o Saul fez um questionamento muito inteligente, como não podia ser de outra forma, sobre o tamanho de loja. Realmente, os grandes espaços físicos vão passar um período de dificuldade, um período de readaptação para serem novamente ocupados como eram antigamente, vamos dizer assim. É sim possível vender em espaços menores, desde que se tenha formas de exposição adequadas. E hoje, a internet, os nossos sites, nos permitem essas formas de exposição. Claro que não substitui a coisa lúdica, né? Não substitui o toque, né, de alguns produtos que necessitam toque para que caiam no gosto e sejam adquiridos. Mas, sim, acho que a tendência é que as lojas ocupem menos espaços à medida em que a internet vai fazer esse papel de apresentar os nossos produtos. Isso, concordo com o Saul, sim, as lojas devem diminuir, a tendência é que elas diminuam. E assim, não posso deixar de referendar a presença aqui do Rezende, um craque de varejo, sabe tudo do ramo, um homem que está sempre atualizado com as novidades, e outros queridos amigos, Renato Machado e muitas outras pessoas que estão passando por aqui, muitos antigos companheiros de trabalho na gangue, enfim. É muito bom reencontrá-los por aqui. Mas, Paulo, respondendo à tua pergunta, eu acho que daqui para frente é importante que as pessoas entendam que o momento é absolutamente inédito. E eu acho que a reinauguração dos seus próprios negócios tem também a leitura do ressignificado do negócio. Quer dizer, os negócios vão ter outro significado.
o varejo vai funcionar de forma um pouco diferente. Pode até ser que, passado algum tempo, se volte e se tenha o varejo que sempre se teve até 3 meses atrás. Mas tudo indica que essas novas experiências de delivery, de takeaway, de home office e o receio da convivência em espaços com muita gente ao mesmo tempo, levem à modificação desses negócios e a um maior espaçamento entre as pessoas e uma forma diferente de enxergar o varejo. Não é bom fazer essa referência, mas é importante assinalar. Nós não temos um remédio para esse vírus, nós não temos uma vacina para esse vírus e nós não temos imunidade para esse vírus. Quer dizer, os remédios estão sendo construídos, a vacina também, e a imunidade só vai se construir com o tempo, em que mais e mais pessoas contraiam a doença. Então, na realidade, nós não sabemos quanto tempo nós temos pela frente para fazer esse enfrentamento. O que nós sabemos é que, durante esse período de incertezas, nós temos que buscar alternativas. E a forma mais propícia de buscar alternativas é através da criatividade, da propositura de um estado emocional positivo, de transmitir alegria e otimismo, afeto. As pessoas estão carentes, precisam desse afeto. E isso seriam formas de nós nos reaproximarmos e mantermos nossos negócios acesos, vivos e intensos na cabeça do nosso cliente. Não podemos saber muito mais o que vem pela frente, mas se nós dedicarmos com essa vontade aos negócios, com perspicácia, perseverança e otimismo, e revendo o significado do nosso negócio, por que nós o temos, para que nós propusemos e por que abrimos aquela loja com essa finalidade, para vender isso ou aquilo, é hora de repensar, sim, o negócio. Repensar e talvez modificar um pouco o curso do negócio em função dos acontecimentos. Mas o varejo não vai acabar, não vai deixar de existir, as coisas vão ser retomadas, as pessoas vão tornar a conviver e talvez alguns novos e bons hábitos a gente adquira com esses novos protocolos de saúde. Isso é importante. Eu acho que seria esse o recado que eu teria para dar, Paulo, para o pessoal. Mas estou à disposição de qualquer maneira. Ok, Silvio. Não, eu te agradeço muito, realmente é relevante os teus conhecimentos, todos sabem disso, por isso essa frequência grande que teve na live. E eu sugiro, inclusive, a gente vai monitorando os fatos, mas eu tenho cá comigo que entre 60 e 90 dias nós teremos grandes novidades no varejo e na situação das coisas que estarão assim. Dependendo dessas circunstâncias, nós, dentro desse período de 60 a 90 dias, nós talvez faremos uma outra live para discutir as coisas que estão aí, agregando o Rezende e o Saul, que também conhecem muito de varejo. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Meus agradecimentos ao Silvio por emprestar o seu tempo e o seu conhecimento a todos nós, e acho que contribuiu bastante, Silvio. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Eu que te agradeço. Estou à disposição do Cindy Lojas, dos amigos. Gosto do assunto. Repito, eu saí do ramo, mas o ramo não saiu de mim. Legal. Muito obrigado, Silvio. Abraço a todos que estão mandando recados. Obrigadão aí pelo prestígio.